Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Ideas to Move. Antes de começar aqui da gente fazer as nossas apresentações, vou contar um pouquinho para vocês o que é o Ideas to Move, né? É uma editoria de tendências e futuro da ClearSale, então a gente está sempre olhando lá para frente, tentando entender o que vai acontecer, né? Nos dias seguintes. Tudo muda tão rápido. E a gente acredita que o futuro começa com uma boa conversa. Então, por que não a gente trocar ideia, bater papo? E estamos aqui trazendo pessoas incríveis para conversar com a gente, com muitas histórias. E os futuros são esses espaços que a gente ainda não conhece, né? Que tal a gente começar agora a discutir? Primeiro eu vou me apresentar, fazer minha audiodescrição aqui. Depois a gente vai apresentar nossos convidados. Meu nome é Carolina Nacli, eu trabalho na ClearSale há 2 anos. Eu sou da área comercial. Eu sou uma mulher branca, de cabelo bem curtinho. Estou usando óculos, com uma camisa preta. E eu tenho olhos castanhos. Vou passar para a Raquel. A Raquel trabalha no Nubank. Ela vai fazer a audiodescrição dela, nossa convidada. Oi, gente, tudo bom? Nossa, eu não sabia que eu tinha essa voz. Não. Tá muito estranho. Mas é um prazer estar aqui com todos vocês. Como foi dito, eu trabalho no Nubank. Me autodescrevendo, né? Sou uma mulher branca, cabelo escuro, é comprido, mas está amarrado aqui em coque. Tem os olhos castanhos, branca, estou de blusa branca e aqui no fundo tem uma televisão. Passa então para o Michel. Boa tarde, gente. Meu nome é Michel Marques, eu sou criador e content estrategista do Graninhas, a página na internet que fala de dinheiro sobre um jeito divertido. Fazendo minha apresentação aqui, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, olhos, deve estar castanho hoje, camisa cinza e calça caqui. Agradeço demais também o convite, é um prazer estar aqui e espero que vocês deem boas risadas com os memes que a gente vai mostrar aqui também. Por que não ser divertido quando a gente vai falar de dinheiro, né? O Brasil, ele é tão... a gente já vive tão pesado, né? Quando a gente vai falar de dinheiro, a gente tem aquela cultura de falar que acha que dinheiro é uma coisa chata. Por que não a gente transformar isso numa coisa interessante e democrática, né? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Para começar, eu acho que eu queria trazer um número para vocês, para colocar o contexto aqui, que é de onde surgiu toda essa ideia da gente falar sobre isso aqui, tá? Hoje, antes da pandemia, né, em 2019, a gente tinha 165 milhões de brasileiros bancarizados, né? O que é bancarizado? Alguém que tem ou uma conta corrente ou uma conta poupança, né? Um CPF que tenha alguma relação, muito simples até, com alguma instituição financeira, né? Depois da pandemia, hoje a gente já tem 188 milhões de bancarizados no Brasil. Um salto aí de 14%, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. O que a gente avalia, né? Além da questão do auxílio emergencial, que tinha o Corona Voucher, né? Então o governo, ele, por uma questão simples ali de conseguir distribuir o auxílio emergencial, eles acabaram abrindo contas para essas pessoas. Então, são pessoas que nunca tiveram acesso a algum tipo de instituição financeira, elas acabaram tendo um acesso à instituição financeira. Então, além do auxílio emergencial, a gente tem todo o papel das fintechs que democratizaram e fizeram de alguma forma para democratizar o acesso ao mundo financeiro para os brasileiros. Só que o que acontece? Imagina que são essas pessoas que elas nunca tiveram acesso, elas eram barradas nas portas dos bancos grandes, ninguém olhava para elas, e a partir de agora elas têm acesso ao mundo financeiro, né? A gente tem aí uma fintech aqui bem representada, que é uma das primeiras aí que conseguiu dialogar com essas pessoas. Então, como é que você ensina a lidar com dinheiro para pessoas que nunca tiveram dinheiro e também nunca tiveram acesso ao mundo financeiro? E aí a gente vai trazer aqui de um jeito divertido. Então, tem pessoas muito inteligentes, tem empresas muito legais que estão fazendo isso de uma forma incrível e que estão sabendo lidar com essa questão e ajudando muito as pessoas a lidar com dinheiro e o mundo financeiro, né? De uma forma tranquila. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Raquel. Raquel,
o brasileiro tem um perfil diferente, né? Então o brasileiro, como a gente fala, o Brasil não é para principiantes. Então, como que a gente entende esse brasileiro, né? Como que o jeitinho brasileiro com dinheiro, né? Então, a gente tem um perfil diferente e é importante a gente entender isso, né? Por que o brasileiro é diferente? Como o brasileiro é diferente? Como você descreveria ali na sua visão, como uma pessoa que já está nesse mercado há um tempo, da relação do brasileiro com o dinheiro? O que você poderia trazer para nós aqui? Boa. Eu acho que são vários os fatores que impactam a relação do dinheiro a relação da população com o dinheiro, né? E eu acho que, dentre esses fatores, um dos principais é a educação financeira, né? Que é o tema que a gente está trazendo aqui, e também o desenvolvimento econômico do país, né? Dentro da educação financeira, tem um dado da Exame Invest que diz que o Brasil, dentre 42 países, estamos no 35º. Ou seja, a gente está numa colocação bem abaixo, né, mostrando que, de forma geral, a nossa população tem uma educação financeira muito baixa. E o que isso significa, né? Significa que as pessoas elas têm pouco conhecimento sobre como gerir seu próprio dinheiro e sobre como usar produtos financeiros. Né? Acho que o cartão de crédito é um caso famoso aí da nossa população, de quantas pessoas acabam se entrando numa bola de neve, né, de dívidas pelo mau uso ali do cartão de crédito. E o segundo ponto que eu falei, desenvolvimento econômico, todo mundo sabe, né, o Brasil é um país subdesenvolvido e a gente tem uma desigualdade financeira muito grande, uma desigualdade social muito grande, né? E isso impacta também. Então, a nossa população ela acaba sendo muito mais imediatista, né, pensando ali no curto prazo do que no planejamento a longo prazo, consumindo, né, quando sobra um dinheiro extra, a gente tende preferencialmente, de modo geral, consumir as coisas do que poupar, né, porque esse longo prazo acaba ficando realmente para depois. E isso já dá para a gente, né, analisando esses dois fatores, já dá para a gente uma visão legal de como que é esse relacionamento. Mas a Google, ela fez uma pesquisa no início do ano passado, se não me engano, e ela conseguiu mapear na população brasileira 6 perfis diferentes. E eu queria trazer 2 aqui que são interessantes, que são os que são responsáveis por 50% da nossa população, que é o perfil de batalhadores e o perfil de endividados, que tem bem a ver com o que eu acabei de falar. Então, o perfil de batalhadores está aí com a metade aí desses 50%. São aquelas pessoas que trabalham muito para conseguir pagar ali, para sobreviver com aquele dinheiro, pagar as contas, e dinheiro para ela é um tabu. Elas evitam falar, elas preferem não falar sobre isso. Enquanto a gente tem os endividados, que é a segunda parcela ali desses um pouco mais de 50%, que é aquelas pessoas que vivem correndo atrás de pagar dívidas. Né? Então, elas entendem que o limite do cartão de crédito é uma fonte extra, ali, é uma renda extra, uma renda adicional. Elas usam aquilo, né? Pelo mau uso, elas acabam entrando naquela bola de neve. E dinheiro para ela, então, é um assunto complicado. Né? Então, elas têm receio ali com relação ao dinheiro. E eu acho que com esses dados a gente consegue entender bem assim, o perfil de um modo geral da nossa população. Legal, e tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui também, que é a gente aqui nosso meio corporativo, né? A gente está acostumado com um certo tipo de relação de empregador, empregado e tal, mas a gente esquece que mais da metade do brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, eles recebem picado. Uhum. Eles não são assalariados, eles não recebem um salário todo no final do mês, eles recebem por trabalho, de repente. Então, como você administra dinheiro, sendo que você não sabe exatamente o dia que o dinheiro vai cair para você? Né? Então, é um agravante ainda nesse comportamento. Né? Quando a gente fala dos endividados, a gente está falando de pessoas que não têm uma regularidade de recebimento da renda. Né? Então, isso acaba complicando ainda mais essa relação de controle. Né? Sim. E aí, Michel, me conta um pouquinho. Como nasce, aí é uma curiosidade nossa aqui, né? Como nasce um meme? Você que é o rei do meme. Por que os memes viralizam e fazem tanto sucesso, principalmente no Brasil, né? Eu passei para essa tela já porque eu acho que ela contextualiza bem e ilustra bem o que a gente conversou até aqui. E eu gosto de falar que o meme, ele surge a partir de um fator de repetição. Acho que tem várias explicações para da onde vem o meme, né? Mas o fator de repetição é uma coisa legal, porque todo conteúdo que vira meme, ele tem esse fator de repetição. E esse fator de repetição, ele não necessariamente
precisa ser, pode ser uma frase, pode ser um bordão, pode ser um duplo sentido, pode ser uma piada. Esse fator de repetição, ele sempre vai gerar identificação. E quando gera identificação, o que acontece? As pessoas compartilham. Então a gente estava aqui falando sobre a realidade dos brasileiros em relação ao dinheiro hoje, e quando você vê essas 3 publicações, que faz parte de uma série do Granias que se chama Adultices, você vê que é assim que as pessoas estão desabafando na internet sobre como elas estão lidando com o dinheiro. Acho que esse aqui é muito legal. As minhas contas, eu não quero saber. Ali, quando saiu o Pix, precisamos normalizar o Pix como presente, né? Às vezes aquelas pessoas que não têm muita paciência ali de comprar presente, faz um Pix logo, né? Esse aqui é muito legal. Um dia você é jovem e no outro fica esperando o 5º dia útil. Acho que tá todo mundo esperando, né? Semana que vem tá aí. Enfim. Dia mais esperado do ano, né? O 5º dia a útil. semana mais esperada do ano. E eu acho que é isso. O meme, ele não necessariamente ele depende, como eu falei, do formato. Então eu posso, por exemplo, dizer aqui na feira da Febraban, uma frase que vem de um meme. Vocês já devem ter visto Já Acabou Jéssica. Vocês já viram esse vídeo. É um vídeo que viralizou. Mas eu poderia dizer que hoje já acabou a taxa de juros. Vocês entenderiam. E tem esse duplo sentido, tem essa piada, e é isso que gera identificação e é isso que viraliza. Uma coisa legal também do meme é que ele nasce de uma comunidade. Então, existem diversos memes nascendo nesse exato momento em comunidades sobre finanças, sobre lifestyle, sobre moda. Só que, às vezes, esse meme ele viraliza tanto, ele é compartilhado tanto, que aí ele fura bolhas. E aí você consegue absorver essa palavra para o seu vocabulário. Então, eu posso dizer aqui para vocês, por exemplo, que essa palestra, esse evento, ele é edificante. Porque isso é um meme que viralizou no Twitter, tem vídeos no TikTok e tudo. Mas só que viralizou tanto, foi tão compartilhado, foi tão visto, que agora faz parte do nosso vocabulário e a gente usa isso, enfim, em conversas a fio. Legal. E falando um pouco do nosso tema aqui, né? Como que os memes eles podem refletir a relação do brasileiro com o dinheiro? Quais são os temas e situações mais comuns abordados nesses memes que vocês trabalham? Eu queria que você mostrasse alguns aqui pra gente. Eu vou mostrar, vocês vão adorar. Essa primeira tela ela é bem legal porque ela reflete muito como o brasileiro reclama, sente e como é difícil, né, lidar com dinheiro, né, principalmente considerando o contexto econômico que a gente está vivendo. Então a gente tem, por exemplo, esse aqui, o kit do 5º dia útil. O kit é o meme, tá? É o trend que viralizou. E aí a gente fez lá no Graninhas essa adaptação. Então, kit 5º dia útil, checar o saldo da conta a cada 5 minutos, dizer que não vai comprar besteiras esse mês, oscilar entre vou guardar cada centavo ou vou guardar sim, trabalho para isso, vou gastar sim, trabalho para isso. A gente tem, por exemplo, o kit decepção financeira, que é tipo gastar dinheiro com comida ruim. Vocês já devem ter passado por isso. Você pede, aí você, nossa, gastei dinheiro com isso, é muito ruim. O produto na promoção que fica indisponível. E a gente tem ali o kit humilhação financeira, tipo entregar a nota errada. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Entregar a nota errada ao pagar. Ou passar o cartão e dar recusado. Quem já passou e deu recusado? É uma humilhação financeira. Muito bom. Esse aqui é um exemplo legal do que eu estava falando sobre o fator de repetição. Esses são três publicações do Graninhas que bebe do meme da Isabela Boscov. Vocês lembram de quando a Isabela Boscov viralizou? Ela é uma roteirista, uma crítica de cinema, na verdade, e viralizou os áudios dela fazendo críticas muito educadas sobre filmes e séries e tudo. E aí a gente resolveu trazer isso para o contexto financeiro. Então a gente tem esses 3 exemplos aqui. Por exemplo, toda vez que eu vejo os preços no mercado, é de uma audácia, uma ousadia, um exagero. Inclusive, eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Se vocês jogarem essa frase aí no Twitter, no Google, vocês vão achar um monte de vídeo dela. Então, o fator de repetição é isso. O meme ele viralizou em vídeo, mas eu posso, como o fator de repetição é a maneira como ela faz a crítica, eu posso trazer isso para uma arte, não necessariamente é um vídeo. Então, para o meme ser um meme, ele precisa desse fator de repetição.
Outra coisa legal, entrar no app do banco e ver que o salário caiu na conta. É inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Enfim, quem viu... Quem nunca, né? Quem viu o meme da Isabela Boscov deve estar rindo agora, né? E para fechar, conseguir economizar comparando preços. Aí a gente tem a frase, há de se tirar o chapéu. Mas que profissional, que competência, mas que cuidado, mas que critério. A gente fica, né, felizinho. Ainda ilustrando essa pergunta, aqui já tem 2 cases de marca, é legal, eu quis trazer para vocês verem. Aqui estou emocionado em anunciar que nada aconteceu com meu orçamento, pois ele nem existia. Esse estou emocionado em anunciar que nada aconteceu, se vocês jogarem no Twitter agora, tem tweet de hoje sobre. Então é uma conversa que viralizou e que continua, tá aí, as pessoas estão falando, estão tweetando. Aqui para a Turbi, que é uma marca de aluguel de carros, a gente trouxe o trem de ideia de um date, que também, se vocês jogarem no Twitter agora, tem um monte de tweet. E aí a gente trouxe dates que você pode fazer alugando um carro. Nesse caso, ir à feira, comer um pastel e tomar um caldo de cana. Isso se você não mora perto, né? Sei lá, tem gente que mora longe. E para fechar, um do Itaú, o IT, que é o banco digital do Itaú. O custo a R$0 também é um meme e a gente trouxe esse contexto. Curtir um post de um amigo que está começando o negócio custa R$0. Então, curte aí, vamos... E para fechar, eu trouxe uma tela relacionada a BBB. Então vocês sabem que quando o BBB está rolando, é meme atrás de meme, é vídeo atrás de vídeo, é tweet atrás de tweet. E aí teve uma edição do BBB em que a Jade Picon, riquíssima, falou que ela tinha tido independência financeira aos 13 anos. Então se você olhar se você assiste e ouve essa frase, você fala, putz, isso não tem conexão com a realidade do brasileiro. Independência financeira aos 13 anos, a gente custa ter independência financeira aos 18, aos 20. É difícil, né? Conseguir um trabalho. Isso se a gente nem falar das camadas, né? Se você é uma mulher, se você é uma pessoa preta, enfim. E aí ela falou essa frase, viralizou e a gente trouxe para o contexto financeiro. O que é que realmente é independência financeira aos 13 anos pra gente? Aí eu coloquei aqui... guardar o dinheiro que era para o lanche para comprar algo que estava querendo muito. A gente colocou também ali achar dinheiro no chão. Achar dinheiro no chão. Ansiedade para ser menor aprendiz. Juntar as moedas de troco que ganhava da avó num cofrinho. Então isso é a independência financeira real do brasileiro. Não a independência financeira da Jade Picon. Aí a gente teve uma edição do BBB que foi aquela da... eu esqueci, da Manu Gavassi, vocês lembram? Nessa edição teve Casa de Vidro e as pessoas estavam comentando, né? Porque a Casa de Vidro, as pessoas que estavam na Casa de Vidro poderiam entrar e contar uma informação relevante lá no BBB. Aí a gente fez essa publicação. O que eu colocaria, ou o que os brasileiros colocariam na Casa de Vidro, né? O cartão de crédito para não gastar com a primeira promo que aparecer. Ou boletos em aberto que o pessoal do telemarketing fica ligando e cobrando. Ali tem mais uma tela, mas é a mesma coisa. Então, assim, o que mais a gente faz no Graninhas, e é uma coisa que eu acho que é legal, é um insight interessante para o segmento financeiro, é que tem muito meme rolando aí, e não necessariamente esse meme está no contexto financeiro. Mas trazer para o contexto financeiro é uma maneira da gente conseguir se conectar com as pessoas. Porque a gente está falando a língua delas, a gente está falando... tete a tete, a gente está entendendo elas. Não essa comunicação de cima para baixo, né? Que o banco fala ali, invista no Tesouro Selic, aí você não entende nada porque é muito chato, é um conteúdo muito chato. Enfim, deixa eu passar para a próxima. Pode tocar. Não, gente, muito legal, né? Dá para ficar horas aqui vendo esses memes. Quando que a gente imaginou lá no passado que a gente poderia falar de dinheiro desse jeito com as pessoas, né? É muito legal ver a evolução e acho que a tecnologia está aí para isso, né? Para ajudar a gente. Sim, né? Total. E o mais interessante do Graninhas, eu acho que só terminando aqui, é uma curadoria, né, que é feita de informação. E vejam que todas essas informações elas dialogam com as pessoas e muito mais legal ainda, são bonitas. Ele é designer, né? Eles são designers, então é possível falar de dinheiro
de uma forma interessante, de uma forma conectada e ainda ser bonito, e ainda ser bacana, e ainda ter um visual legal. E ainda estar dentro do KV da marca. E ainda está dentro do KV da marca, né? Exatamente. Ô, Raquel, me diz uma coisa. Como que você vê o boom dos bancos digitais em relação à temática da inclusão financeira, da educação financeira? Como que você está enxergando hoje esse boom das fintechs, imaginando que o Nubank foi uma das primeiras, mas hoje a gente tem aí inúmeras empresas atendendo as pessoas. O que você pode nos ajudar a entender? Boa. Com certeza, os bancos digitais, eles vieram para facilitar muito a vida das pessoas, né? A vida financeira das pessoas. Ele trouxe aí um acesso rápido e simples das pessoas aos produtos financeiros. E muitos desses bancos, né, que hoje a gente tem vários, inclusive o Nubank, que é pioneiro nesse movimento, ele traz não só o acesso financeiro, mas também ele facilita, então ele não só facilita o acesso, mas ele facilita também o entendimento desses produtos, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, as fintechs, os bancos digitais em geral, eles auxiliam esse processo de educação financeira, né? A Nubank, ela tem forte essa questão de descomplicar, desburocratizar o produto. Então, isso ajuda sim no entendimento, ajuda sim nesse movimento de educação financeira, mas eu não diria que resolve, né? Hoje a gente tem esse boom que você comentou dos bancos digitais e mesmo assim a gente vê muitas pessoas com dívidas, a gente vê um índice de inadimplência muito alto. Então, de forma geral, os bancos digitais, né, eles ajudam, eles auxiliam, mas eles não são o suficiente, né? Por enquanto, né? A gente ainda não tem esse problema resolvido. Então, acho que tem uma grande oportunidade aí para ser trabalhada e uma oportunidade que não é só das instituições financeiras, né? Mas também do governo, das instituições de educação, da sociedade como um todo. Então, acho que a gente tem uma oportunidade bem bacana aí, mas sim, os bancos digitais, eles estão colaborando. Com certeza. Michel, se você fosse escolher 3 memes, vamos lá, mais meme, pessoal. Todo mundo está querendo ver meme aqui. Se você fosse escolher 3 memes para representar como o brasileiro lida com dinheiro, qual que é a sua seleção principal aqui? Já estão os 3 aqui, bom que vocês já foram vendo. É a vida radical de um adulto que paga uma conta de energia com a outra já vencendo. Esse meme representa muito o brasileiro, por 2 aspectos. Primeiro aspecto é a questão da dificuldade financeira que a maioria dos brasileiros passam. Então, é difícil, você perde emprego, seu salário não é fixo, como você tinha falado, seu salário, é baixo, você passa por perrengues e aí você vive uma vida radical. Eu, por exemplo, na minha família, minha vida sempre foi assim, pagando uma conta, vencendo outra, pagando uma conta, vencendo outra. Ou escolhendo, né? Hoje a gente está tendo que escolher entre comer e pagar a conta de luz. Então, por esse aspecto, esse meme representa muito. O outro aspecto tem pessoas que, por mais que tenham uma renda boa, tenham um emprego fixo, tenha uma realidade financeira melhor, ela ainda assim, por não ter educação financeira, ela vive uma vida radical. Então ela paga uma fatura e aí gasta todo o cartão e paga outra, e aí entra no cheque especial e não consegue sair. Então, assim, esse representa muito por esses 2 aspectos, eu gosto muito desse meme. O segundo esse é muito legal. Essa pessoa depende emocionalmente de cafezinho para sobreviver, nem que seja um bem barato. Esse representa o brasileiro também porque, por mais que a gente tenha pouco dinheiro ou muito dinheiro, a gente sempre vai ter uma coisinha que a gente vai gastar pra gente sentir bem. Então, seja a cervejinha no final de semana, seja o café. Igual na minha casa, por exemplo, às vezes não tinha lanche, não tinha café da manhã, não tinha lanche da tarde, mas o café sempre tinha. E hoje eu me tornei um adulto que, por mais que eu esteja sem dinheiro ou com um pouco mais de dinheiro, eu sempre tenho café em casa. E para fechar... E hoje o café está custando meio quilo, né? Do café não, 1 quilo. O pacote está custando por volta de R$20, né, gente? Não Caríssimo, é brincadeira. Até caríssimo. o café a gente tá difícil de comprar, né? O bom é que aqui na Febraban tem café grátis por todos os estandes. Tô feliz de estar aqui. E para fechar, pequenas alegrias da vida adulta. Quando o valor... Tudo isso aqui é meme, tá, gente? Se vocês jogarem no internet, quando o valor do VR ou Vale Alimentação aumenta. Essa foi uma publicidade junto com a Skol
porque, enfim, a marca queria que a gente trouxesse situações envolvendo dinheiro que fossem alegrias para o adulto e que você podia, né, enfim, estar alegre, bebe uma cerveja e tal, bebe uma Skol. E esse representa porque, de novo, reforça o segundo meme. Por mais que a gente passe por dificuldades financeiras, o brasileiro sempre vai ter aquela pequena alegria ali em algum momento da semana, do mês, do dia, nem que seja ir na casa da avó e comer um bolo feito com massa de bolo, a mais barata do mercado. Aquilo ali é uma pequena alegria que a gente tem e que a gente vai gastar um dinheiro com isso. Então acho que esses 3 memes resumem bem a relação do brasileiro com o dinheiro. E vocês estão rindo bastante, a redatora do Graninhas está bem ali atrás, ó, de azul. Parabéns, muito legal o trabalho. Boa! Vamos lá, a gente está já quase indo para o final aqui. Raquel, os memes sobre dinheiro têm um potencial educacional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. E se eles podem ser uma forma divertida de transmitir conceitos financeiros básicos ou inspirar ainda discussões mais aprofundadas sobre o assunto. O que você acha dessa linguagem? Com certeza, sou fã dos memes, fã do Graninhas. Nubank usa muito meme, né? Pois é. Mas sim, acho que com certeza. Acho que um grande desafio para difundir a educação financeira é atrair as pessoas para um assunto que normalmente é muito complexo, é muito pesado. Então, acho que o meme é um grande aliado nisso. Acho que ele não só traz leveza para o assunto, né? Falando de uma maneira divertida, mas ele traz acesso também, porque todo mundo hoje lê e compartilha meme, né? Desde adolescente a idoso, pessoas de diversas classes sociais. Então, isso potencializa muito o alcance da educação financeira. Então, eu acho... E assim, né? O brasileiro ama o meme. Então, por que não a gente juntar o útil ao agradável, usar o meme nessa difusão aí desse tema? O brasileiro é aquele povo que faz piada de si mesmo o tempo todo, né? Exato. E a gente se diverte com isso. Só que esses exemplos aqui são legais porque era uma coisa que eu queria falar. O meme ele é engraçado, ele é divertido, mas ele também provoca conversas importantes e relevantes. Então imagina como falar de Open Finance quando lançou aquela coisa complexa. Até hoje a gente está assistindo vários painéis aí, a galera falando do quanto é importante explicar isso para a população. E aí a gente trouxe essa estética de campanhas dos anos 90, que eu acho muito legal, porque essa frase vocês já devem ter visto em algum lugar. Já tentou mudar de banco e não conseguiu puxar o seu histórico de outra instituição? Demorou a ter um bom limite de crédito, pois o relacionamento com o banco é recente? Chegou o Open Finance. Enfim, aí a gente foi trabalhando. Esse exemplo aqui é muito legal, ó. Queria ter o privilégio de ir ao supermercado e comprar a carne que eu quiser sem ter que pensar no preço. Isso é um privilégio hoje. E o queria ter um privilégio é um meme. Então a gente pode também usar o meme para provocar reflexão, para refletir sobre o privilégio, para refletir sobre o nosso lugar, sobre o que a gente pode fazer. E esse post, ele é bem recente, se vocês quiserem ver depois, tem vários privilégios, assim, tipo, você ir ao médico. Ir ao médico é um privilégio para você poder chegar no trabalho e o chefe não te olhar de cara feia. Isso acontece, né? Trabalhador doméstico, por exemplo, não pode ir ao médico, né? Enfim, e para fechar, coisas inúteis que eu tenho, coisas úteis que eu não tenho. Então a gente pode usar o meme também para entender como eu estou gastando meu dinheiro. Então eu compro um monte de garrafinha de água, né? Mas não tem um kit de primeiros socorros em casa, sabe? Então esse meme a gente usou para trabalhar essa ideia de como gastar o dinheiro, e são 3 exemplos de como a gente pode usar o meme para falar de educação, para refletir sobre assuntos que são importantes, considerando o atual contexto econômico que a gente está vivendo. Muito legal. Eu ia fazer uma última pergunta aqui, mas eu acho que a gente já falou sobre a importância, né, de falar de dinheiro de um jeito acessível, didático. Então você falou da reflexão, né? Você falou da educação. E é interessante, eu trabalhei um bom tempo com pesquisa, estudando o comportamento do consumidor e levando para as empresas um pouco da questão de comunicação, né? Como que você comunica? Às vezes você quer falar uma coisa difícil, então às vezes você precisa falar algo difícil, mas explica. Você pode falar alguma coisa difícil para as pessoas, mas explica. Essa história do Open Finance é incrível, acho que é uma super jogada, assim. Acho que hoje em dia a gente tem
a comunicação ela se transformou de um jeito tão absurdo, né? Muito por conta das redes sociais, da internet, e que a gente tem a possibilidade de poder trazer assuntos difíceis de uma forma fácil, né? Então acho que é muito legal. E eu queria que vocês dessem uma última declaração aqui, do que você gostaria de acrescentar, Raquel, aqui no nosso papo. Eu acho que, assim, trazendo esse ponto de acessibilidade, todo mundo trabalha com dinheiro, todo mundo lida com dinheiro, né, de uma forma ou de outra. Então, nada mais justo do que todo mundo ter esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. E falar de coisa difícil, de coisa complexa, é sempre um desafio. Mas eu acho que as fintechs, por exemplo, antes delas existirem, né, ninguém nunca imaginou que seria possível adquirir um produto financeiro de uma forma tão fácil. Então, acho que está nas nossas mãos vencer esse desafio também, de falar de uma forma simples, falar de uma forma que dá para entender, desburocratizar todo esse mundo tão complexo, para que todo mundo realmente tenha acesso a esse conteúdo, saiba fazer sua própria gestão pessoal, saiba contratar os produtos ali de forma a tirar benefício e não fazendo mau uso, entrando em dívidas e cada vez piorando a situação. Então, eu acho que o Nubank, como outros bancos digitais, ele vem muito nessa missão, mas a gente precisa contar com a colaboração de todo mundo, a sociedade como um todo, o governo e tal, como eu disse, para a gente conseguir realmente fazer a diferença e mudar esses índices e indicadores que a gente tem por aí. E você, Michel, o que você gostaria de deixar aqui de recado para nós? Eu queria falar um pouco sobre a criação de conteúdo na internet. Eu acho que tem muito banco, muita financeira, enfim, o segmento bancário essencialmente fala muito de si mesmo nas redes sociais. Então você entra no feed de um banco hoje, tem lá cartão de crédito, seguro de vida, sei lá, seguro residencial. Só tem o banco falando de si mesmo, sabe? E as pessoas querem saber por que o seguro ele é relevante para a vida delas. Tá, aí você pode de repente pesquisar um meme e trazer esse meme, conectar ele com essa mensagem do seguro e falar do seguro. As pessoas querem saber por que o cartão de crédito ele não é um vilão se você souber usar, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente também precisa pensar em como esse conteúdo vai chegar lá na ponta. Porque o que a maioria das marcas fazem contrata um influenciador ali que é dominante no assunto, põe ele para falar em 3 posts sobre algum determinado assunto e acabou. Se você entra no feed da marca, você não tem um conteúdo que realmente vai me conectar com aquele produto, com aquela mensagem. Ele não me ajuda financeiramente em nada. E aí, a marca depende de impulsionamento, né? Então, vou ali segmentar a galera que realmente está na fase ali do funil de contratação e aí eu contrato. Quando, na verdade, a gente pode criar comunidades muito legais, muito relevantes, falando sobre o dinheiro de uma forma que as pessoas entendam. E os produtos, a marca, é um pano de fundo. Fica ali como uma solução que está atrelada a uma orientação. Acho que a gente precisa orientar mais, a gente precisa falar mais sobre dinheiro e a gente precisa falar de um jeito que seja simples e legal, porque tem muita gente falando de um jeito mega chato. É inverter a lógica, né? Que a gente está acostumado até hoje. Pessoal, o tempo infelizmente acabou. Queria agradecer demais, assim, uma salva de palmas aqui para eles. Sigam o Graninhas, é um aprendizado para todos nós. Acho que mesmo quem não tenha a situação, não viva essas situações, a gente sempre vai se identificar com alguma coisa, porque todos nós somos brasileiros, né? Alguma coisa a gente já viveu ali, né? Então acho que sigam, vale muito a pena, divulguem para as marcas, eu acho que vale a pena todo mundo estar conectado. E aí eu queria só dar um recadinho aqui para vocês, esse conteúdo ele foi gravado. E aí quem quiser depois assistir ou divulgar e tal, a gente vai estar lá no Ideas to Move, tá no QR Code. Cadê o QR Code para cadastro? Aí vocês cadastram lá, não só esse conteúdo, mas todos os conteúdos que a gente apresentou aqui, super interessantes nesse nível aqui de qualidade, vão estar lá disponíveis. Sigam a ClearSale, a gente está sempre trazendo algumas coisas, muito assunto legal para a gente discutir. E por que não cutucar, né? Cutucar a ferida. Sim. Eu não estou escutando.
E o Nubank, gente, queria agradecer muito a presença do Nubank. É um parceiro da Clear aqui de... a gente tem feito coisas muito legais, né, Ju? Nubank. O Nubank tem realmente um papel muito importante nesse meio que a gente vive aqui, financeiro. E queria muito agradecer a presença, seu tempo, de estar aqui com a gente, Raquel. Obrigada, Michel. Obrigado a vocês. E muito obrigada, pessoal. Até a próxima.